Bem, essa é uma história bastante complexa, e vou tentar detalhar ao máximo para que vocês compreendam todos os aspectos desse relacionamento turbulento, na esperança de não deixar nada confuso. Estou disponível para responder a quaisquer perguntas que possam surgir. Tudo começou quando nos envolvemos em um relacionamento confuso. Logo no nosso primeiro encontro, percebi que havia algo errado, pois, embora ele demonstrasse interesse, também parecia hesitante, especialmente no dia seguinte. A princípio, atribuí essa hesitação ao fato de ele ter terminado recentemente um relacionamento de quase 4 anos. Ele insistia que o término havia sido tranquilo e que ele estava bem, mas eu começava a suspeitar que havia mais por trás disso. E havia, de fato, muito mais do que eu poderia imaginar. Ele começou a compartilhar detalhes sobre uma amiga próxima, uma amiga que ele sempre nutriu sentimentos, inclusive durante seu relacionamento anterior. Vale ressaltar que esse relacionamento não era exclusivo. Ele havia se declarado para essa amiga alguns meses antes de começarmos a sair, durante o aniversário dela, e a resposta que obteve foi um vou pensar. Segundo ele, ela tinha bloqueios em relação a relacionamentos amorosos. Esse cenário deixou claro que ele ainda tinha sentimentos por ela e que não achava justo continuar comigo enquanto ainda tinha dúvidas. Porém, ele também enfatizava que gostava muito de mim. Ele se identificava como poligâmico, ou seja, alguém que podia amar e manter relacionamentos com múltiplas pessoas simultaneamente. Se eu pudesse, teria dado um tempo para que ele resolvesse suas próprias questões antes de começarmos algo, mas havia um fator prático que complicava a situação. Eu estava procurando um estágio naquela região e a opção mais econômica para mim era ficar na casa dele, uma vez que o transporte estava se tornando uma despesa considerável. Como resultado, comecei a passar muito tempo na casa dele e, com o tempo, nos tornamos mais próximos, a ponto de a questão de escolher entre mim e a tal amiga deixou de ser uma consideração constante. No entanto, ele ainda mantinha um comportamento estranho e hesitante. As coisas começaram a desmoronar quando ele finalmente compartilhou seus verdadeiros sentimentos. Ele admitiu que agiu precipitadamente ao iniciar algo conosco e alegou que eu me parecia muito com a ex-namorada dele, o que ainda o machucava profundamente. Quando começamos a sair, mal haviam se passado 2 meses desde o término do relacionamento anterior dele, então era compreensível que ele achasse que estava pronto para seguir em frente. No entanto, era óbvio que ele não estava preparado para um novo relacionamento. Tentamos discutir isso e, finalmente, decidimos dar um tempo em nosso relacionamento para que ele pudesse resolver suas questões pessoais. No mesmo dia em que conversamos sobre isso, surgiu um tópico que desencadeou todo o drama: ele queria sair com essa amiga. Não de forma romântica, ele justificou que ela precisava de companhia para fazer compras, pelo menos era o que ele dizia. Eu já estava insegura devido a algumas mensagens que havia visto entre os dois. Eu sei, foi uma atitude lamentável da minha parte, mas isso começou a corroer minha mente depois que acordei em uma manhã com o celular dele tocando com o toque personalizado que ele mesmo criou para ela. Nessas mensagens, ele expressava claramente seu desejo de estar com ela, incluindo declarações de te amo e apelidos carinhosos, entre outras coisas. Vale destacar novamente que ele se autodenominava poligâmico, afirmando que estava disposto a ter relacionamentos com ambas, mas eu já havia expressado minha preocupação várias vezes. Tínhamos estabelecido um acordo de que não sairíamos com outras pessoas e, se fizéssemos, deveríamos avisar com antecedência. No entanto, parecia que eu não havia conseguido comunicar adequadamente o quanto isso me incomodava. Devido a essas discussões e acordos, senti-me traída quando descobri as mensagens. É importante ressaltar que eu não sou adepta da poligamia, muito menos de relacionamentos abertos. Tínhamos discutido essa questão, e ele havia afirmado que estava tudo bem para ele, que ele se sentia confortável com esse arranjo e não sentia a necessidade de estar com outra pessoa, então esse era o acordo que tínhamos. Conversamos sobre esse assunto, e ele prometeu que pararia de se encontrar com essa amiga, uma vez que isso me incomodava tanto. Mas, então, chegou o fatídico dia em que ele me informou que tinha marcado um encontro com ela, e isso desencadeou uma crise em mim.
Como isso poderia estar acontecendo depois de tudo o que tínhamos conversado? Para mim, era inaceitável que alguém saísse com outra pessoa por quem tinha sentimentos enquanto estava em um relacionamento, especialmente quando essa situação causava tanta insegurança na parceira atual. Em relação à primeira parte do problema, ele garantiu que não sentia mais amor romântico por ela, mas sobre a segunda parte, ele afirmou que ainda a considerava uma amiga muito importante. Eles eram amigos há 4 anos, e que odiava a ideia de se afastar de amigos, o que seria muito difícil para ele. Ele também enfatizou que não queria estar em um relacionamento no qual a parceira estivesse constantemente insegura sobre ele sair com amigos, já que seu relacionamento anterior tinha sido assim. Eu disse a ele que, com o tempo, eu poderia aprender a confiar mais nele, mas naquele momento, eu não conseguia lidar com meus sentimentos em relação a ele sair com essa amiga. No final, ele me perguntou o que poderia fazer para me tranquilizar e, como resultado, enviou uma mensagem para essa amiga dizendo que não poderia sair com ela por enquanto, pois estava saindo com outra pessoa e isso a deixaria desconfortável, dado que ele já tinha tido sentimentos por ela. Mais tarde, perguntei o que ela respondeu, e ele disse que aparentemente ela não estava pronta para discutir isso, mas ele não conseguiu explicar claramente. Depois de resolvermos esse problema, ele compartilhou seus sentimentos reais comigo, como mencionei anteriormente, e decidimos dar um tempo em nosso relacionamento para que ele pudesse lidar com suas próprias questões emocionais. Ainda nos encontramos ocasionalmente, conversamos e, às vezes, vou à casa dele. No entanto, não estou completamente certa do que pensar sobre tudo isso. Tudo aconteceu tão rapidamente, e tantas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Tenho tentado evitar ir à casa dele o máximo possível e reduzir nosso contato para conseguir refletir e entender melhor a situação. A fim de situar vocês cronologicamente, em março, ele se declarou para a amiga, em maio, terminou com a namorada, em julho, começamos a sair, em setembro, decidimos dar um tempo. Sintam-se à vontade para julgar, dar conselhos, opinar e fazer perguntas. Ele confessou para mim que ainda tem sentimentos pela amiga e não conseguiu se afastar dela. Lembram da mensagem que mencionei que ele enviou para dar um tempo de sair com ela? Bem, ele não a enviou. Sim, isso explica a reação dele quando perguntei sobre a resposta dela. E tem mais. Ele disse que, depois disso, encontrou essa amiga 2 vezes, de uma forma não romântica. Não bastava apenas mentir para mim, ele também tinha que me trair, pois considero isso uma traição da mesma forma. Ele não enviou a mensagem porque sabia que isso diminuiria muito as chances dela concordar em não sair com ele. E para piorar, ele olhou nos meus olhos e disse, eu escolhi ela. Fico me perguntando o que fiz para merecer ouvir essas palavras. O que fiz para merecer ser trocada por alguém que sequer gosta dele da mesma forma? O que fiz para merecer ser traída dessa maneira? Sinto-me desolada, devastada, sinto que fui usada e descartada como um copinho de plástico. Após meu relacionamento anterior, acreditava que deveria lutar mais por quem eu amo, e eu fui e fiz isso pela pessoa errada. Ele ainda tentou conversar comigo, porque diz que não quer ficar afastado e quer continuar sabendo como estou, porque se importa. Respondi que já acabou, ele fez a escolha dele. Tudo isso dói tanto que é impossível expressar em palavras. Sei que se eu tivesse saído antes, nada disso teria acontecido, e sinto que fui ingênua e tola. Mas, sinceramente, nada disso importa mais. Nada importa. Estou em pedaços. Me ajudem.